Queridos amigos, boa noite a todos. Aqui é o Ayrton Gissoni, autor do blog Enofilia. Estou gravando esse vídeo para passar para vocês a regra de ouro da enogastronomia. Qual é a regra de ouro? Ela diz assim: você tem que tentar equilibrar o peso do vinho com o peso do prato. Então lembra lá, harmonizar é você combinar elementos e agora para você ter uma excelente harmonização, você vai tentar combinar, o peso do vinho com o peso do prato. O que quer dizer isso? Exemplo, a gente tem vinhos que são vinhos mais leves. Em geral, um espumante, o vinho branco, o vinho rosé são vinhos mais leves, E você tem também os vinhos tintos, são vinhos mais pesados, Dentro dos brancos tem vários, por exemplo, você tem um Pinot Grigio, é um vinho normalmente mais leve. Você tem um Chardonnay barricado, um Riesling, normalmente é um vinho mais encorpado, E dentro dos tintos, você tem a Pinot Noir, que é considerado um vinho mais leve. E você tem a Cabernet Sauvignon, que é um vinho com mais estrutura, que é um vinho mais pesado, que a gente fala. Então você vai tentar combinar esses pesos aí com os pesos do seu prato. Vou dar exemplo agora dos pratos. Por exemplo, se você comprar uma tilápia e for preparar em casa. Tilápia, brincando aqui, você sabe que a tilápia não tem gosto de quase nada, Ela é muito leve, ela não tem muito sabor, Mas aí você pensa assim, poxa, eu vou grelhar essa tilápia. Você vai ter um prato aqui, O peso é bem leve. Aí você pensa assim, nossa, além de eu grelhar, eu vou pegar e vou fazer um molho. Vou fazer, por exemplo, vou chutar aqui um molho gorgonzola, Então você vai pegar e vai encorpar esse prato, Você vai dar mais sabor, mais estrutura para essa tilápia que estava grelhada. Ela vai ter um molho agora, então ela mudou. Se ela estava aqui com peso, ela aumentou, Vai ser um prato ali que tem mais peso, mais estrutura de sabor, Aí você pensou assim, não, esquece a tilápia, vou fazer um filé mignon. Opa, o filé mignon é uma carne vermelha, ele é mais pesado do que a tilápia, Se você tem um filé mignon grelhado, você tem um peso. Se você tem um filé mignon grelhado ali e, por exemplo, você faz um filé mignon com molho madeira, opa, você já incorporou, mais coisas aí nesse sabor desse seu prato. Então você aumenta ali o peso do seu prato. Então o que você tem que sempre pensar? Você vai fazer uma harmonização. Você tem que pensar assim, nossa, meu prato é um prato leve, é um salmão. Opa, vou buscar um vinho leve também. Por exemplo, um vinho rosé, um vinho branco. Vou aumentar o nível do meu prato, vou fazer, por exemplo, um filé mignon, vou buscar um vinho tinto também, que tem uma estrutura bacana para acompanhar ali, por exemplo, meu filé mignon, Então você vai subindo. Por exemplo, você chegou ali no churrasco. O churrasco ele é muito mais pesado do que o seu filé mignon. Então você está com o seu churrasco aqui, você pensa, qual vinho que tem uma estrutura para aguentar um churrasco? Opa, um Syrah, um Taná do Uruguai, Então você consegue sempre nivelando. Por que isso? Porque pensa assim, vou fazer um camarão. Opa, meu camarão ali, por exemplo, grelhado, Camarão grelhado é um prato relativamente leve, Você vai combinar ali com o seu espumantezinho, Um espumante charmar. Se você incorporar mais sabor a esse seu camarão, por exemplo, flambar ele vai ter mais sabor. E se você tem mais sabor, você pode, por exemplo, pegar um charmar e ir com um champenois. Então você está casando ali os pesos. Suponha que você está com um camarão e você pega o seu taná, que eu falei ali para acompanhar o churrasco, e vai combinar os sabores. Na hora que você está comendo camarão, está tomando taná. O sabor do seu vinho vai passar por cima do sabor do seu prato. Isso vai ser um problema, que você não consegue harmonizar, você não consegue conversar as coisas, você não consegue fazer aquilo que eu falei, Você tem o bom prato, o camarão, você tem um bom vinho separado também, é um taná, mas quando você juntou não ficou legal, então você não harmonizou, Outro exemplo, você tem ali o seu churrasco, e aí você vai e pega um espumante bem leve, um prosecco, e vai beber ali comendo uma carne vermelha ali de churrasqueira. Opa, calma aí, a carne vai passar por cima do seu prosecco. Você não vai aproveitar esse vinho que você está tomando ali do jeito que você aproveitaria ele com um prato mais leve, tá certo? Então, na hora de harmonizar, vale a regra de ouro aí, Olhe os pesos, tá? Eu digo assim, para 95% dos casos, A gente vai ver nos outros vídeos algumas coisas que você consegue fazer diferente, mas 95% dos casos você aplica a regra de ouro, O peso do seu prato, o peso do seu vinho, o peso do seu prato, o peso do seu vinho, para que nenhum passe por cima do outro, porque se passar você vai estar perdendo ou o seu prato, em qualidade, em sabor, ou no vinho que você está bebendo, tá certo?
Gostou? Curte aí e participa aí com a gente.